No canal Diogo Pires aqui mais uma vez para vocês contando uma nova história. Isso mesmo, uma nova história para vocês. Hoje tem a pastora Kátia. Hoje a pessoa homenageada é ela. Então roda a vinheta que a gente vai explicar um pouco mais dessa história um pouco mais complicada. Vamos lá, então roda a vinheta aí. Voltamos aqui com Contando Histórias e hoje nós vamos falar da pastora Kátia. Isso, pastora Kátia, homenageada de hoje, e para lembrar uma história muito bacana. Vocês já viram aí nos vídeos que nós já tentamos, eu falo nós porque teve o Adilson também. Se você não viu esse episódio, talvez vai aparecer aqui em cima aqui para você aqui, que o editor vai colocar. Não sei, o editor tá bravo comigo porque ele nem sabia que eu queria colocar ele aqui. Então ele vai aparecer, vai colocar em cima aí pra nós aí, tá bom? Então vamos lá no vídeo de hoje, nós vamos falar o seguinte. A pastora Kátia, ela nos ajudou muito nessa época que a gente tentou ser uma dupla sertaneja, eu e a Adilson. E ela deu várias oportunidades, nós tocamos várias vezes na igreja dela. E a gente foi conhecendo a pastora Kátia numa época em que pastora mulher não era muito bem vista, e pelo menos na minha cidade não era bem vista, e tinha como que fala, um receio, não sei como que é a palavra melhor, um bloqueio dos outros pastores contra a questão de existir uma pastora mulher. Então o machismo nos pastores imperou nesse período. E aí começaram a inventar muitas coisas sobre ela, lógico, para queimar, né, o ministério dela, para fazer com que ela fosse menosprezada, não sei a palavra, como que eu posso dizer, mas eu sei assim que foi manchando, tentando manchar a imagem dela sobre ser pastora e ser mulher, né? Então acabou que muita gente começou a colocar pilha nisso e investir em criticar e fazer várias coisas. Nessa mesma época, e eu já falei aqui várias vezes, que eu fui o locutor da Rádio Melodia Viçosa, Minas Gerais. E aí, nessa aí eu tinha um programa que ele dava, a gente tinha a oportunidade de dar entrevista, né? Eu dava entrevista para algumas pessoas e por isso que agora nas lives aí que a gente está fazendo via Instagram, tá correndo tudo tranquilo, porque eu já fiz isso muitas vezes, e assim, lógico que eu também não sou um Jô Soares da vida, né? Eu não fiz esse monte de entrevista, mas eu fiz um bocado e deu para ter uma noção de fazer entrevista. E aí eu, nesse programa, fazia essas entrevistas, e uma das entrevistadas que eu quis chamar exatamente para ter essa oportunidade de se defender, vamos colocar assim, ou ter o direito de resposta, porque a cidade minha não é muito grande, a cidade lá, né, Natal, não é muito grande e tem assim em torno, na época, né, de 70 mil habitantes. Hoje eu não sei como que tá se aumentou, eu imagino que aumentou, porque a última vez que eu fui lá tinha muito carro, e tipo assim, engarrafamento para uma cidade pequenininha. Então eu falei, meu Deus do céu, como assim? Mas essa pastora Kátia, ela viveu nesse período aí, e eu fui e chamei ela para ter esse direito de resposta, porque ela estava sendo muito pressionada, essa palavra boa, pressionada nesse período por vários pastores e membros de outras igrejas devido a ser uma pastora, e aí inventaram dela que ela tinha traído ou estava se relacionando com um homem casado, um monte de coisa nesse sentido. Eu imagino que hoje eu posso falar isso abertamente aqui, e naquela época a gente já falou abertamente. Eu chamei ela para o meu programa, onde eu fazia na rádio, para ela ser entrevistada.
e ter o direito de resposta. Então eu fui perguntando sobre o ministério dela, como que ela, como que ela apareceu no Evangelho, bem parecido com esse que eu fiz aí com o pastor Valmar do Pingo d'Água. Se você não viu, tá aí no nosso card final, nós vamos colocar para você tá vendo esse episódio da série que saiu ontem, tá certo? Série Lives aqui no nosso canal. Então, ela começou a falar e tal, eu fui bem devagarzinho na entrevista, e aí nós chegamos nessa parte, que é a parte mais cabeluda, vamos colocar assim, da entrevista, a mais difícil de fazer, que era perguntar, ó, pastora, eu tenho que perguntar para você, porque você sabe que é por isso que eu te trouxe aqui. É porque você está vivendo um momento difícil, complicado, porque você precisa talvez até ter um direito de resposta, e quando eu te convidei você falou que vinha justamente para isso, para conseguir ter esse direito de resposta, te dar voz e você falar. E aí ela falou, beleza, eu queria falar sim, que tudo que aconteceu comigo aí é uma grande mentira. E um detalhe que ela vai lembrar, já existia, eu acho que o WhatsApp, eu acho que é o WhatsApp que já existia, e a gente pediu o seguinte, você ouvinte que está aí nos ouvindo, pegue o seu celular, manda uma mensagem exatamente agora para a gente aqui na rádio, que nós vamos ler a sua pergunta e ela vai responder. Então eu abri para a cidade inteira perguntar ela ao vivo sobre o assunto. E por incrível que pareça dessa história maravilhosa é que ninguém mandou mensagem. Se eu não me engano, uma mensagem veio, mas a pessoa não quis perguntar exatamente sobre isso. Então, assim, resumo da história, e eu acho muito interessante sobre essa história é que as pessoas elas gostam muito de falar de você, elas gostam de criticar você, elas gostam de fazer com que você, seu ministério, vamos colocar assim, igual a pastora Kátia, ele seja sufocado pelas pessoas de dentro da igreja mesmo, da igreja mesmo, né? Que no caso aí todos os pastores, né, daquela época, eles fizeram um complô, né? Não sei se é assim que fala, mas fizeram esse complô e aí fecharam essa rodinha em cima dela, né? Vamos colocar assim, e aí pressionaram ela. E no caso, no final das contas, com essa entrevista, eu lembro que depois disso, isso cessou. Rapidamente, depois disso, acabou essa questão dessa pressão sobre a vida dela, e o ministério dela, graças a Deus, fluiu, né? Então, assim, meus milhões de agradecimentos pela oportunidade de ter feito essa entrevista com você, pastora Kátia. Espero que esse vídeo chegue até você, porque você foi a pessoa homenageada. E o que me ensinou sobre esse vídeo, sobre esse momento que eu passei com você, é de continuar perseverando, de acreditar em si mesmo e saber que se eu não fiz nada errado, se eu não cometi nenhum erro, então Deus é que vai fazer justiça por mim. Não sou eu que preciso ficar aqui respondendo, né, como diz no caso dela, né, eu não preciso ficar respondendo milhões de perguntas sobre um tema. No caso dela, né, que ela era casada ou tava namorando com um homem casado e tal. Então, assim, ela não precisava responder isso, porque Deus fez justiça sobre a vida dela, e eu acho que eu fui usado por Deus para dar essa oportunidade para ela ter essa resposta. Então, eu acredito que você vai gostar muito de lembrar dessa história, e eu acho que fez diferença. E se você está vendo esse vídeo, pastora Kátia, depois manda um áudio para a gente, que a gente faz um review aqui de você vendo esse vídeo, tá certo? E comentando como que foi esse momento do seu lado da história, tá bom? Esse foi mais um Contando Histórias, Diogo Pires, para vocês. Então, ó, comenta, curta, compartilha, comenta mesmo aqui, tá bom? Fala se você lembra dessa história, você de Viçosa, lembra dessa história, lembra dessa entrevista? Então,
Comenta aqui embaixo, porque nós queremos saber o que você está achando dos nossos vídeos. Então, até a próxima. Falou, fui, tchau!